É muito divertido, gostoso. Eu posso variar e fazer do meu jeito. O cabelo tá muito mais forte, mais saudável. Eu sou uma ex-careca. Não tinha risco. Era totalmente natural. Você deve estar se perguntando sobre o que essas pessoas no começo desta matéria estavam falando, não é mesmo? Mas antes, vamos fazer uma viagem. Na cidade de Houston, nos Estados Unidos, está localizado o Texas Medical Center, o maior aglomerado de instituições médicas e de pesquisa do mundo. É também em Houston que está localizado o Centro de Pesquisas Avançadas que vamos visitar para conversar com o doutor e cientista Jacob Van Dory, responsável por uma das equipes que desenvolveu um dos métodos mais seguros e simplificados de controle e reversão da calvície. A equipe do Dr. Jacob Van Dory tem dedicado seus últimos anos de pesquisa em desenvolver um composto de controle de quedas capilares menos agressivo ao corpo, uma alternativa aos medicamentos que encontramos hoje. Porém, o que descobriram foi ainda melhor. Durante esse período, descobriram um hormônio que é o maior responsável pela calvície. Descobriram também que esse hormônio é responsável pelos casos de câncer de próstata e outros distúrbios hormonais, tanto em homens quanto em mulheres. Porém, nesta matéria, vamos focar nos resultados que eles já conseguiram comprovar que estão diretamente ligados à calvície. Você conseguiu acompanhar? Em resumo, podemos concluir que chega de medicamentos e riscos à sua saúde. A ciência já comprova a eficácia do tratamento 100% natural. Lembra das pessoas no começo dessa matéria? Você vai conhecer agora uma dessas pessoas que conseguiram combater a calvície através deste método. Eu devia ter uns 23 anos que eu me lembro que meus cabelos começaram a cair. No início eu achei normal, comum. Afinal, tem tanta gente careca que parece que é coisa do destino. Quando os primeiros sintomas apareceram, eu estava preparado para aquilo como se fosse uma força da genética. Eu realmente estava preparado antes que a situação se tornasse incômoda. Tudo mudou quando as primeiras piadinhas começaram a acontecer. Os amigos começaram a botar apelidos, quando o pai e a mãe começaram a perceber as entradas, os cabelos brancos. Isso começa a incomodar a gente, começa a afetar. Repetindo. Tudo incomoda. Eu comecei até a usar chapéu, coisa que eu não fazia, só para evitar aquelas piadinhas. Isso começa a machucar, a incomodar a gente. Sabe? Talvez quem nunca passou por isso ache que é bobeira, que é coisa de mente fraca. Mas sinceramente, quando você começa a ouvir tanto isso, começa a apertar essas mesmas piadas, machuca. O pior é quando vinha um amigo dizendo que não tava falando aquilo pra incomodar, pelo contrário, tava querendo te alertar, falar que, não, tô vendo seus problemas. Como se a cabeça não fosse minha. Como se todo dia eu não visse meus cabelos caindo na minha frente. Eu vivia sob 3 sentimentos: irritação, frustração e mágoa. E isso acabou me levando a fazer coisas que a maioria das pessoas fazem, que é tomar uma atitude não muito inteligente. Eu era um cara inteligente, as pessoas sempre disseram isso pra mim, mas eu queria encontrar uma solução, resolver o problema de qualquer jeito. Aí eu comecei a usar qualquer medicamento que eu encontrava na internet. Eu posso até dizer que algumas coisas até funcionavam, mas no fundo, eu tava só gastando dinheiro com isso. E sem perceber que eu não tava só gastando dinheiro, mas também acabando com a minha saúde. Alguns medicamentos até davam certo, mas teve uma vez que eu tive que parar com esses medicamentos porque eles estavam começando a afetar o meu humor e também causar problemas de saúde. E eu acho que foi menos de um mês depois, eu já comecei a perceber meus cabelos caindo. Foi aí que eu percebi e comecei a usar a inteligência novamente, sabe? Afinal de contas, se um medicamento me obriga a ter que usar ele pro resto da minha vida,
para poder manter meus cabelos, não pode ser uma coisa boa, não é? Poxa. Eu lembrei de um parente meu, um primo, que ele é nutricionista. E aí ele começou, me falava, né, sobre como os nutrientes podem ajudar a resolver esses problemas de saúde, nutrição. Claro que na época ele não entendia muito bem exatamente sobre isso, né, sobre esse tipo de medicamento. Mas eu resolvi pesquisar. Comecei a olhar na internet, procurar em sites, documentos, coisas do gênero. Claro que eu não achava nada muito certo, nada muito sólido, sabe? Tudo muito amador, incompleto. Foi aí, nesse momento, que eu acabei achando esse produto, esse tipo de alimentação revolucionário pra mim. Ah, depois disso, minha vida mudou completamente. Eu me lancei para fazer o programa. Afinal, já tinha perdido tanto tempo com produtos que não deram resultado. Já tinha gasto tanto dinheiro e tempo, além da minha saúde, com coisas que não funcionavam, que afinal de contas, o que eu tinha a perder? Não tinha risco. Era totalmente natural. Ao contrário dos outros métodos, fazia sentido. Era mais barato do que a maioria dos métodos que deram algum resultado. Eu passei um tempo estudando sobre o assunto e não tinha... sabe aqueles vídeos com uma pessoa que trouxe um produto revolucionário? Não, nada disso. Na verdade, eu até acho engraçado quando as pessoas acreditam nesses comerciais. Eu li sobre o assunto, vi matérias, entrevistas, documentários, tudo ali tinha uma lógica. Aí eu apostei e comprei. Olha, existe um eu antes e um depois de comprar esse produto. Ah, minha vida ficou muito melhor. Sabe, ele é totalmente natural e com base na alimentação, assim, eu comecei a dormir melhor. Eu percebi que a minha saúde estava em melhor condição. Poxa, eu vivia resfriado, sabe? A minha imunidade era super baixa. Agora não, eu me sinto mais saudável, me sinto mais disposto. E, sem contar que meu cabelo tá muito melhor. tá mais firme, mais saudável. Eu realmente posso dizer que esse tratamento é fantástico. Se eu pudesse... Sei lá... Se eu pudesse recomendar, eu diria pra você, vale a pena. Se você se comprometer de verdade com esse tratamento e acreditar, ele vai dar resultado. Afinal de contas, o que você tem a perder, não é mesmo? Pior que pode acontecer é você ficar mais saudável.